Amém. Queridos, como o Júnior falou, nosso propósito esse ano, a palavra profética que Deus tem dado sobre a igreja tem sido sobre ativar propósito. Mas se a gente não entende muito bem o que é propósito, não faz sentido nenhum para nós. Então eu quero falar um pouquinho, e no domingo que vem vou estar falando um pouquinho mais, para que você entenda, e o título hoje é Destinos e Propósitos. Eu quero começar abrindo lá em Isaías 64. Abra sua Bíblia, Isaías 64, versículo 4. Eu vou ler na versão NVI, porque eu gostei muito. Um dos textos mais lindos da palavra de Deus, Isaías 64, versículo 4. Abra aí. E diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que me chama mais atenção nesse texto é a gente falar sobre um Deus que trabalha. Parece uma coisa incoerente. Se a gente sabe que Deus criou todas as coisas apenas falando uma palavra, por que Deus está trabalhando? E o interessante é que é o único momento na palavra que diz que Deus está nessa atividade contínua de trabalho. E sabe qual é esse trabalho? Você leu comigo: para aqueles que nele esperam. O que esse texto está dizendo é que Deus continua um projeto, Deus tem um projeto, um propósito na sua vida, em que Ele está trabalhando e Ele continua a trabalhar diariamente, em todas as fases da nossa vida. Deus continua formando o seu propósito, seus objetivos, seu plano, seu destino sobre a vida de cada um de nós. Você já imaginou? O texto diz: nunca na antiguidade, nunca se ouviu falar num Deus que trabalha, ponto. E mais, trabalha em favor daqueles que esperam nele. É você esse? Você é esse que espera no Senhor? Então deixa eu dizer uma coisa a você: Deus tem um propósito, um destino para a sua vida, e Ele trabalha todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma coisa chamada a escola da vida, e essa escola tem um currículo muito específico para você. Foi escrito, foi determinado para você, para que você seja treinado, para que você seja trabalhado, para que você amadureça, para que você desenvolva determinadas habilidades, de acordo com o propósito que Ele tem para a sua vida. Nenhum currículo é igual ao do outro. O processo que Deus está fazendo na vida de Andréia não é igual ao de Damiana, que por sua vez não é igual ao Tatinha. Porque Deus tem um processo de ensino, de preparação para cada um de nós individualmente, assim como Ele tem um propósito para você. E o nosso objetivo esse ano é descobrir o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós, e não só isso, mas aqueles que já descobriram, se desenvolver habilidades, entender que estação você está vivendo, que ciclo você está vivendo, o que é que Deus está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa: às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente fica questionando Deus, mas por quê? Momentos em que a gente passa por aulas difíceis de entender, provas difíceis de se passar. E às vezes a gente é tentado a olhar para o lado e dizer assim: mas a vida de fulano é tão maré mansa, a minha parece que acontece um turbilhão a cada semana.
Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deus tem uma escola em que Ele está trabalhando noite e dia para formar em você o propósito que Ele tem para você. Quem esteve aqui no primeiro domingo do ano, nós falamos que na sua concepção, Deus te deu um propósito de vida. E durante a sua vida, você vai desenvolvendo, e Deus vai desenvolvendo esse propósito através do seu destino, do seu processo. Então, cada um tem o seu chamado. O lugar do nosso destino nem sempre é um lugar acomodado, um lugar tranquilo. Há muitos momentos em que nós precisamos passar pelo deserto. A gente chama de deserto. Às vezes não é um deserto geográfico, cheio de areia, igual a gente vê em filme, né? Mas desertos e momentos da nossa vida que faz parte do planejamento, do treinamento. Aliás, deserto é treinamento, é preparação. Deserto significa lugar de adversidade, lugar de preparação, lugar de treinamento. E aí cada um de nós temos o nosso currículo que Deus está desenvolvendo. E muitas vezes nesse currículo tem sim aquela aula difícil do deserto, de passar por momentos de preparação. É interessante, se nós formos ver na palavra, Jesus, antes de começar o seu ministério, diz o texto lá, os evangelhos, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Às vezes a gente pensa assim, não, quem levou Jesus para ser tentado é o inimigo. Não, foi o Pai. Ele precisava dessa preparação, até ele sendo o próprio Deus, para começar o seu ministério. Quando nós vemos que é momento dele enviar os seus 12 discípulos, ele passa 40 dias com os seus discípulos no deserto, uma preparação para o que viria. O que viria? A morte, a ressurreição de Jesus, o início da igreja. Quantas coisas! Olha o propósito que Deus tinha na vida de cada um desses discípulos. Eles precisavam ser preparados. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. É claro que ninguém gosta de deserto. Deserto nos tira da zona de conforto, nos incomoda, nos desafia. Esse é o propósito. Sabe por que nós estamos nessa escola, nesse processo, para deixarmos de ser meninos? Aliás, falaram aqui, né? Para sermos adultos, maduros. Como Paulo vai falar, o varão perfeito. É um processo de amadurecimento, que nem sempre é fácil, que muitas vezes implica em desertos, em situações difíceis na nossa vida. E que nós precisamos entender que Deus está nos conduzindo, Deus está forjando, Deus está nos habilitando para o propósito que Ele tem na nossa vida. Faz parte do treinamento. Nós vemos que o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, passou 40 anos no deserto. Ô, preparação longa! 40 anos no deserto, porque precisava haver uma mudança de mentalidade, para que o povo entrasse então na terra prometida. Uma preparação. Então, deserto é sempre símbolo, pode ser qualquer coisa, pode ser uma situação de trabalho, de desemprego que você passe, uma enfermidade, uma separação, um conflito, uma situação que te desafie. São os desertos da vida, que nos tiram do lugar de maturidade, de meninos, porque muitas vezes somos crianças, e isso não tem nada a ver com o tempo que você tem de crente, o tempo que você tem de igreja, não tem nada a ver. Tem a ver
com o seu processo de amadurecimento, até que você chegue no propósito de Deus. É um processo, meu querido, é um destino. É interessante porque você sabe que tudo na palavra tem um significado. E 40 é um número que todas as vezes que a Bíblia fala em 40, fala sobre um período de preparação. Não precisa ser necessariamente 40 dias, como foi a tentação de Jesus, 40 anos, como foi o povo de Israel, mas indica um tempo de preparação, em que nós estamos nessa rota de deixar de ser meninos, crianças espirituais, para sermos amadurecidos. E isso é sair do lugar de conforto, isso é sair do lugar que nós estamos bem. Nos confronta, nos desafia. Acontece coisas na nossa vida que não tem lógica. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante que eu tenho aprendido ao longo desse tempo todo de caminhada com o Senhor. Deus não tem compromisso nenhum com a lógica humana. Nenhum. Aliás, se há alguém que vai de encontro a toda a lógica humana, é Deus. Ele não tem esse compromisso. Então não procure lógica nas coisas de Deus. Às vezes Deus vai fazer coisas, vai te direcionar a fazer coisas, vai falar coisas, vai te colocar em lugares que não tem lógica nenhuma. Vamos pensar em algumas situações. Por exemplo, já imaginou Noé durante anos construindo uma arca? Detalhe, nunca havia chovido na terra. Aí as pessoas passavam e perguntavam, mas não é o que é isso? É uma arca. Mas por que uma arca? Começa que era um lugar que não tinha água, né? Aí Noé falava, vai chover, vai cair água do céu, o nome disso é chuva. E vai chover de tal forma que só quem estiver dentro da arca vai conseguir se salvar. Querido, cá para nós, tem lógica isso? Você já imaginou a zoação que Noé passou? Ele era tido como maluco mesmo. Porque ele ouviu o que Deus estava falando e ele fez conforme Deus havia dito que devia de fazer. Completamente sem lógica humana. Qual é a lógica que há num povo que fica 7 dias marchando ao redor de uma cidade fortemente murada e no último dia 7 vezes rodando ao redor da cidade de Jericó e aí com um grito as muralhas caírem? Tem lógica isso? Deus não tem nenhum compromisso com a lógica humana. Então sabe aquelas coisas que não fazem sentido para você? Confia, porque Deus sabe o que está fazendo. Sabe por quê? Na lógica a gente anda pelo que a gente vê. E essa não é a moeda de Deus. Deus fala, nós devemos andar por fé. E fé é andar por aquilo que nós não vemos. Acreditar naquilo que nós não estamos entendendo. Por isso a lógica humana não tem necessidade de existir. Se a gente for pensar outras situações, tantas outras situações, a própria morte de Jesus, que lógica tinha? O Filho de Deus vir para a terra, nascer de uma mulher virgem, depois 30 anos começar o seu ministério, passar 3 anos e meio no seu ministério e aí ele é morto. Tem lógica isso? Não tem lógica nenhuma. Hoje nós entendemos que tinha um propósito, que tinha uma razão, que tinha um objetivo maior. Meu querido, passar pelo deserto é incômodo, é desconfortável, mas você nunca vai ter uma experiência de dependência de Deus como você
tem quando você está passando pelo deserto. Se você já passou por um deserto, eu não vou pedir nem para você levantar a mão. Porque se você não passou por deserto nenhum, você é um ET. Provavelmente, porque é impossível. Nesses momentos de deserto, meu querido, são os momentos que a gente desenvolve dentro de nós a dependência de Deus. Porque no deserto só tem maná. E só tem maná quando Deus resolve mandar. Se um dia Ele resolver, não vou mandar, você está lascado e vai ficar com fome. Sabe aqueles dias que você está dia a dia, todos os dias que você amanhece diante do Senhor e dizer: Senhor, hoje eu estou pela graça. Senhor, hoje eu não sei nem como eu vou levantar da cama hoje. Eu dependo do Senhor para hoje. Amanhã eu não quero nem pensar, porque para hoje já é um tremendo desafio. São esses momentos, meu querido, que vão amadurecendo a gente, que vão forjando em nós esse caráter, vai nos aproximando, vai nos fazendo entender que propósito é esse que Deus tem para a minha vida. Que treinamento é esse? Para que eu preciso passar por tudo isso? Eu preciso amadurecer em muitas coisas. Eu preciso aprender um nível de dependência de Deus que eu ainda não aprendi. Eu estou na igreja há 300 anos, mas eu não aprendi. Eu aprendi na teoria, naquilo que me ensinaram, mas quando você passa pelo vale da sombra e da morte, quando você passa pelo deserto, é quando você aprende de fato a depender de Deus. Quem é Deus para você? E aí, meu querido, deixa eu dizer uma coisa, você tem um lastro para encarar o que vier pela frente. Às vezes você não sabe que propósito Deus tem na sua vida. E por que você tem que passar por tantas coisas? É Deus preparando o seu destino. É Deus preparando o propósito que Ele tem para realizar na sua vida. Então não reclame, não murmure, não compare com o currículo do outro, porque o que Deus está fazendo com você é com você. O que Deus está fazendo com o marido é com o marido, o que Deus está fazendo com a esposa é com a esposa. E é completamente diferente. Ainda que em algum momento esse propósito possa se convergir para um só. Deus está tratando de cada um individualmente. Os propósitos de Deus não seguem uma lógica humana. Deus não tem compromisso com coisas lógicas. Então, se Deus estiver falando com você, estiver te dando umas direções que não tem pé nem cabeça, não faz sentido nenhum, faça. Caminhe por fé, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele sabe para onde Ele está te levando. Uma das coisas que eu falei no primeiro domingo é que você tem liberdade de escolha. Você pode escolher na sua vida viver o seu propósito de vida, os seus planos particulares. Você tem toda a liberdade, o nome disso é livre-arbítrio. Mas quando você decide, não, eu quero o propósito de Deus, o plano de Deus realizado na minha vida, você está se inscrevendo nessa escola da vida que vai te ensinar, que vai te apertar, que vai te forjar, que vai criar habilidades, que vai ampliar dons, que vai ampliar ministérios, que vai trabalhar nas coisas que você precisa ser trabalhado. Quantas situações a gente vê na Bíblia que não tem lógica. Imagina Jesus reunido com uma multidão e todos com fome, já era hora, tarde, e ele tem 5 pães e 2 peixes. É lógico usar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? Não tem lógica nenhuma. O que Jesus faz? Parte, vai multiplicando e dá de comer a todos. Isso é fé, não é lógica. Eu falei que a lógica nos faz caminhar pelo que nós vemos. E a fé nos faz caminhar
pelo que nós não vemos. É esse o objetivo. Se Noé não tivesse, por exemplo, construído a arca, sua família toda morreria no dilúvio. Se ele tivesse parado para pensar, não, gente, coisa mais maluca, não tem cabimento, negócio. Vou fazer não. Vou não, porque não tem sentido nenhum. Se, por exemplo, Jesus resolvesse, 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar todo mundo. Iria todo mundo embora, um grande testemunho não aconteceria. A rota que Deus tem proposto para você, meu querido, não segue uma lógica humana. É fé. Como o pastor Júnior falou agora há pouco. É fé. É caminhar por fé. Hoje eu quero falar com você 2 palavras. 2 palavras que, se você está nessa escola, nessa preparação, se de fato você quer alcançar, chegar, entender e compreender o propósito de Deus na sua vida, são 2 coisas que você precisa aprender e desenvolver. A primeira delas é aprender a esperar. Coisa fácil. Aprender a esperar diz respeito ao tempo. A nossa palavra profética de janeiro é aquela de Eclesiastes 3:1 que diz: há tempo para todos os propósitos debaixo da terra. Então, se você não aprende a esperar, você sai do compasso de Deus, porque Deus não tem pressa nenhuma. Ele não está nem aí para seu relógio, sua agenda, as suas prioridades, porque Ele está acima dessas coisas. É tão ruim esperar, né? Não, gente. Vou abrir meu coração. Não tenho paciência nenhuma para esperar. É alguém que atrasa, é fila. No trânsito, começa aquela murrinhação. Gente, sai da graça. A gente tem uma dificuldade tão grande, e hoje a gente vive numa vida tão imediatista, tão corrida, que a gente quer tudo para ontem. Você acabou de fazer o seu pedido ali no Wish, aí você já vai para o portão, porque você já quer, não chegou ainda, como? Não é assim? E ganha quem, o prazo é de 6 dias, é esse mesmo, é o que eu quero. A gente vive numa demanda em que tudo é urgente, tudo a gente quer para ontem. Só que com Deus não funciona assim. O que Deus diz é que Ele tem um tempo para todos os propósitos. Então, muitas vezes você vai ter que parar e esperar até Ele resolver dar uma direção, a próxima direção. É difícil? É muito difícil. Uma das piores aulas dessa escola. Como que é difícil? Ninguém gosta. Se você quer ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida, meu querido, aprenda a esperar. O livro de 1 Samuel conta um episódio da vida de Samuel e Saul. Saul era o rei, havia sido ungido rei. O povo queria um rei, então Deus unge Saul. E Saul de fato foi um bom rei, até certo ponto, ganhou muitas batalhas, era um guerreiro, tinha um nome e caminhava muito bem, debaixo da unção do Espírito. Mas chega um tempo em que era o tempo de levar o sacrifício, fazer os sacrifícios religiosos. Era uma boa intenção, uma entrega a Deus daqueles sacrifícios. E Samuel, que era o sacerdote, aliás, Samuel foi o único homem que foi juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Nada de Samuel chegar. E Saul já inquieto. Afinal de contas, ele é o rei, né? Ele manda em tudo. E nada de chegar Samuel, nada de chegar. Ele diz assim: quer saber? Eu já sou o cara. Então eu mesmo vou fazer os sacrifícios. Vai lá, faz o sacrifício, porque tecnicamente não havia nenhum impedimento. A questão é que ele não tinha unção para isso. A função dele era como rei.
e não como sacerdote. A função de Samuel era ser sacerdote. Era ele que tinha autoridade, era ele que tinha a unção para fazer os sacrifícios no templo. E quando Saul faz aquilo é uma tremenda ofensa diante de Deus. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo momento, o Espírito Santo saiu de Saul. E Saul deixou de ser um rei ungido. Ele continuou ainda muitos anos como rei, porém já a unção do Senhor já não estava com ele. Por quê? Não soube esperar. A gente olha e acha que é uma coisa tão simples, né? Quando Samuel chega, Samuel diz: o que você fez, Saul? Você demorou muito, eu já fui adiantando aqui o expediente, né? Porque a gente tem pressa. E foi a pressa, foi a tentativa de ser mais rápido, que fez com que ele perdesse a unção que ele tinha como rei. A partir dali, então, começa um tempo em que a gente vê nitidamente que Saul já não tinha mais a unção que vinha de Deus. Meu querido, a nossa capacidade de esperar demonstra a nossa dependência de Deus. É muito difícil. 1, 2 dias você aguenta, né? Não, eu vou aguentar, o Senhor sabe. No 3º dia você já está desesperado, porque é difícil. Mas é uma lição que nós precisamos aprender. Esperar. Saul não esperou e com isso ele perdeu a sua unção, ele perdeu a sua função de rei. A segunda palavra que eu quero falar com você é renúncia. Renúncia é abrir mão. Renunciar abre espaço para o que é novo. Deixa eu te dizer uma coisa, em tudo na vida, desde as menores decisões até as maiores, qualquer escolha que você vai fazer, você vai renunciar a alguma coisa e escolher uma outra coisa. Coisa simples. Você acorda de manhã, abre lá seu guarda-roupa e você tem uma blusa azul ou uma branca para vestir. Naquele momento, claro que eu estou dando um exemplo bem corriqueiro. Naquela hora você tem que fazer uma escolha. Se você escolher a branca, a azul está fora de jogo. Se escolher azul, a branca está fora de jogo. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Isso significa renunciar a alguma coisa em favor de outra. Isso para grandes coisas, para grandes decisões na vida, para tudo na vida. Há momentos que nós vamos ter que fazer renúncias da nossa vontade, do que é o nosso projeto pessoal, do que eu penso, de relacionamentos, de afinidades, de situações. Renúncia faz parte do processo de amadurecimento para alcançar, para chegar no propósito que Deus tem para a nossa vida. A nossa vida começou com uma renúncia. Sabe qual é? Quando você estava na barriga da sua mãe, chegou a hora de nascer. E quando chegou a hora de nascer, você tinha que renunciar, sem nem saber, isso faz parte da vida. Aquele lugar aconchegante, aquele lugar gostosinho, que você recebia toda a alimentação por parte da sua mãe. Naquele momento, você teve que renunciar. Claro que você não teve nem escolha racional para isso. Houve uma renúncia para que você nascesse e começasse uma outra dimensão, uma outra realidade de vida. No processo de crescimento nosso, meu querido, há muitas vezes que nós temos que deixar de tomar o leite para nos alimentar de alimento sólido. Paulo vai dizer isso. Deixar de ser criança
renunciar às coisas de crianças. Quantas coisas infantis, que às vezes a gente vê gente de cabelo branco fazendo, esperando, e são coisas imaturas, que não tem a ver com a idade biológica, tem a ver com a maturidade da pessoa. Quando você abre mão, quando você renuncia a algumas coisas, é porque tem alguma coisa maior, uma coisa nova que está entrando no jogo. E a vida da gente caminha assim. Quando você resolveu se casar, aqueles que são casados, você renunciou à vida de solteiro. Sinto lhe dizer, porque tem casado que não gosta de ouvir isso. Quer ficar casado, mas quer ter vida de solteiro. Você fez uma escolha. Nessa escolha houve uma renúncia. Coisa de adolescente, coisa de solteiro não é mais para mim, porque hoje eu sou casado. Alguém te obrigou a casar? Que eu saiba, ninguém, né? Teve ninguém com o pai com uma pistola na cabeça, é coisa bem antiga. Toda escolha implica em alguma renúncia. Há muitos que não conseguem caminhar, que estão parados anos a fio, simplesmente porque não conseguem renunciar a algumas coisas que Deus já falou para você. É hora de renunciar, é hora de deixar para trás, é coisa que tem que ficar no passado. E eu não estou falando só de pecado, não. Hábitos, maneira de pensar, relacionamentos. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos que nos contribuem para chegar no propósito de Deus e outros que nos impedem. As escolhas que nós fazemos. Há muitos que ainda estão paralisados na vida da fé, na vida do que Deus tem para você, porque você não fez a escolha, a renúncia. Você continua no mesmo lugar. E Deus diz, é hora de deixar para trás, porque eu tenho coisa nova para fazer. O meu processo continua, mas você tem que renunciar. Não dá para você continuar com 40 anos vivendo como se tivesse 15. O momento é outro. Nessa mesma história que eu falei de Saul e de Samuel, aconteceu depois disso, o Espírito do Senhor saiu do rei, ele já não era mais um rei ungido, e Samuel tinha um apreço especial, tinha um carinho, uma amizade especial por aquele rei. E Samuel continua insistindo com Saul. E chega uma hora que Deus diz assim, até quando você vai continuar com Saul? Essa é a pergunta que Deus faz para você, nas áreas que você precisa renunciar. Até quando você vai insistir com coisas que já são para ficar no passado, não fazem parte do presente mais? É para deixar para trás. Aí a gente está igual aquele bichinho que fica na roda, virando, aquele, sei lá que nome daquele bicho tem, que fica rodando, hamster. Né? Eu ia falar rato, mas fica feio, né? Hamster é um pouco mais chique. A gente fica rodando na vida, o tempo vai passando e a gente rodando na roda e não sai daquilo. Por quê? Há necessidade de algumas renúncias que precisam ser feitas. Samuel, que era Samuel, ele não conseguia se desprender de Saul, por uma questão de afinidade, de laços humanos. E Deus chega seriamente àquele que era o profeta, o juiz, o sacerdote da nação e diz, até quando você vai insistir com Saul? Eu já não tenho mais a minha unção, a minha bênção sobre ele. Pega o chifre, pega o óleo e vai ungir Davi, porque o meu espírito está em Davi. E é a mesma palavra que Deus diz a nós. Deus quer inaugurar um tempo novo na sua vida, meu querido. Mas para isso, nós precisamos deixar o Saul para trás. Entender que existe um Davi à frente. Deixar para trás. Essa história toda está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu recomendo que você leia durante a semana, porque é muito interessante. E nos aprende muito nesse processo
de amadurecimento rumo ao propósito com Deus. Muitas vezes o que está atrasando o propósito de Deus na nossa vida é a falta de renúncia. Renúncia de relacionamentos, renúncia de hábitos, renúncia de prioridades, renúncia na área profissional, emprego, renúncias na área ministerial e funções. Até quando você vai ficar chorando pelo passado? Ah, como era bom. Ah, no início do casamento. Ah, quando os filhos eram pequenos. Acorda, meu querido. O tempo passou e agora é outro momento. Tem hora que essas coisas são lastros, são memoriais que ficam na nossa vida e são muito importantes. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins também. Mas a gente precisa entender quando é hora de fechar um ciclo, deixar para trás e caminhar para frente. Isso depende de renúncia. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nosso maior desafio é descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Os propósitos de Deus não seguem uma lógica humana. Para nós amadurecermos nesse destino, nesse processo de caminhada, nós precisamos aprender a esperar e renunciar. São duas coisas essenciais. O processo implica em aprender a esperar o tempo de Deus e aprender a renunciar o que Deus já não tem mais nada com aquilo. E a gente está insistindo com o que não tem mais nada a ver. A palavra de Deus diz nos evangelhos que não se coloca vinho novo em odre velho. Não é isso? A gente sempre foca muito no vinho novo. A gente quer o vinho novo. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que eu e você não temos sido esse odre velho? Porque Deus não vai derramar vinho novo se o odre está velho. Você já ouviu essa explicação, mas eu vou explicar mais uma vez. Os odres eram como se fosse uma garrafa que era feita de pele de animais e quando elas eram novas, quando o odre era novo, se colocava um vinho novo. O vinho com o tempo vai se dilatando e acaba fazendo umas rachaduras naquela garrafa, digamos assim. Então, quando Jesus diz não se põe vinho novo em odre velho, é porque quando você pega um odre velho, ele já está rachado. E se você coloca o vinho novo, à medida que ele começar a se fermentar, não é? Que o vinho faz, ele vai se perder pelas rachaduras. Às vezes você está querendo, às vezes você está buscando de fato um vinho novo na sua vida, no seu casamento. Mas a pergunta hoje é até que ponto você tem sido um odre velho. É hora de renovar. É hora de entender o processo de Deus. É hora de entender o propósito que Deus tem na sua vida. É hora de fazer renúncias. É hora de ser um odre novo, que possa aguentar o vinho novo. Para esse tempo, para essa geração, para esse momento, para as necessidades de hoje, do nosso tempo de hoje. Quero te convidar a ficar de pé e fechar os seus olhos para você não se distrair. Eu vou ler mais uma vez o texto de Isaías, que diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu querido, diga assim: esse sou eu. Deus trabalha em meu favor. Qual a necessidade que um Deus tem de trabalhar por o que quer que seja, se Ele é Deus, dono de tudo? Existe um processo sendo desenvolvido na sua vida, meu querido. Na sua vida. É um processo seu.
rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. Que lá no ventre da sua mãe Ele escolheu, determinou e te deu na sua concepção. Agora há necessidade de se passar por essa escola, se passar por esses ensinos. E eu pergunto, quantos estão dispostos a encontrar o seu propósito, o propósito que Deus tem para a sua vida e cumpri-lo? Esse é nosso alvo, nosso objetivo esse ano de 2023. Mas essa é uma escolha que só você pode fazer. O quanto você pode olhar para você e dizer, de fato, eu quero um odre novo, eu quero um vinho novo na minha vida, eu entendo que é um tempo novo, mas eu preciso ser um odre novo também. Nós vamos cantar, e à medida que nós formos cantando, eu quero que você analise, ore, é uma decisão sua, é um entendimento seu. Como você tem amadurecido no sentido de entender que precisa saber esperar o tempo de Deus para todas as coisas. O quanto você tem amadurecido e entendido que você precisa renunciar. O que é que Deus tem te pedido para renunciar e você está ali segurando. Vai ano, volta, começa outro ano e você está ali. Ah, meu querido, deixa o Espírito tratar de você, deixa o Espírito falar com você. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. Agora é sua hora de falar com Deus. O Espírito está falando com você. O Espírito está falando com você. Se hoje a sua decisão é, Senhor, eu preciso me reinventar e ser um odre novo. Eu não vou chamar você aqui à frente, você fica à vontade. Se quiser vir, se quiser se derramar diante do Senhor, fique à vontade. Mas essa é uma decisão sua. Está disposto? Cumprir o propósito de Deus é muito bom, mas tem um preço. Não é fácil. É renúncia, é aprendizado, é maturidade. É isso que você quer para o seu ano de 2023? Confesso que inseguro estou, mas seu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Disposto, meu querido, a entrar nessa batalha e dizer: Senhor, conta comigo, eu tô aqui, eu tô meio velhinho, o odre meio velhinho, meio usado, já passei tanta coisa nesse negócio chamado igreja, tem algumas rachaduras que não cicatrizam. Deus hoje quer
Se você tem coragem, eu quero te desafiar, dizer assim para o Senhor: Senhor, eu estou disposta a cumprir os seus propósitos e projetos para a minha vida. Me ajuda, porque algumas coisas são desafiadoras para mim. Deus quer ouvir isso de você, porque você tem livre escolha. Essa escolha que você faz nessa noite, é esse vinho novo que você quer, o necessário, a unção para esse tempo. Ah, meu querido, Saul perdeu a unção, Davi foi ungido e levou muitos anos para de fato assumir o seu papel no trono. Mas muito tempo Saul continuou insistindo, porém não havia mais unção sobre ele. Até o profeta teve dificuldade de entender. E Deus diz para você hoje: até quando? Até quando você vai continuar segurando coisas que é para deixar para o passado, coisas que é para deixar para trás, encarar o novo, o que Deus tem adiante de você? Qual é o propósito que Deus tem agora? Não o que você já viveu, o quanto você já foi usado por Deus em muitas coisas, o quanto você foi ungido, mas o que Deus tem daqui para diante. Qual é seu papel? Qual a sua função? Ah, meu querido, essa decisão é muito importante e ninguém pode tomar por você. Fale com o Senhor, abra o seu coração para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces cada coração aqui. Não é o fato de virmos à frente no altar ou não que faz a diferença. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a intenção do nosso coração. Tu tens um plano, um projeto para cada um de nós. E nós estamos dispostos a aprender a esperar, aprender a renunciar. Queremos estar abertos, conectados contigo, para que Teu Espírito nos diga o que é, que escolha deve ser feita, que renúncia precisa ser feita, o que eu preciso abrir mão agora, nesse momento. Ah, Senhor, Teu Espírito continue a nos direcionar nesse entendimento, na profundidade, na individualidade, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele confiam, um a um, cada um no seu processo, cada um no seu tempo, cada um no seu propósito. Ó Espírito Santo, trata cada um na sua individualidade. Tira de nós o espírito de competição, de olhar para o lado e comparar as nossas vidas, o nosso processo. Dá-nos, Senhor, submissão para aquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando estivermos diante do Senhor, o Senhor não vai nos perguntar sobre o propósito que o Senhor tinha na vida do outro, mas o propósito que o Senhor tinha na minha vida. E eu vou prestar contas disso. Que assim seja com cada irmão aqui. Deus, dá coragem, porque essa não é uma decisão fácil. Dá coragem, dá decisão, dá escolha por renúncia. Nós te pedimos, Senhor, completa a Tua obra. Te agradecemos porque Tu és um Deus que nunca se viu, nunca houve nenhum outro Deus que trabalha, que tem um processo em andamento para a minha vida. Seja em que momento eu esteja,
Ah, Deus, que esse entendimento alcance o coração de cada um dos que estão aqui, daqueles que estão online, daqueles que vão assistir essa palavra. Que esse entendimento alcance profundamente na nossa individualidade. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos sim cumprir os propósitos e projetos que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, que a cobertura do sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas casas, as nossas vidas, e o agir do Espírito de Deus continue soprando, continue nos acompanhando, à medida que vamos para casa, na nossa semana, nos convencendo, nos chamando para o entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para ti